O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus nos abençoe nesse momento onde nós vamos ouvir a palavra dEle, cantamos, oramos, ouvimos a palavra lida publicamente. O Senhor já tem falado aos nossos corações e nesse momento nós vamos então ser guiados por Deus, aquilo que Ele tem para falar no meu coração e no seu coração também, no seu que está aqui e de você que está nos assistindo também. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, nós vamos falar hoje dos versos 12 até o verso 17, e eu já vou falar do tema, mas antes eu vou ler o texto. Romanos 8, de 12 a 17, a palavra do Senhor diz exatamente o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos guie. Deus, obrigado porque estamos aqui na sua casa, no culto solene, convidados pelo Senhor para cultuar o teu nome, para ser ouvidos pelo Senhor, mas também para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Obrigado por esse momento tão importante e tão especial para o teu povo. Nós clamamos mais uma vez, assim como cantamos aqui, nós queremos entregar tudo aquilo que nós somos. Nós queremos deixar tudo aos pés da cruz, porque é ali que nós somos fortalecidos, é ali que nós somos lembrados de quem verdadeiramente somos. E assim como Paulo nos diz aqui, somos filhos do Senhor, somos salvos pelo Senhor, e isso é a alegria intensa do nosso coração. Fale conosco mais uma vez, eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Essa semana eu fiquei pensando em algumas coisas, e às vezes eu entro num processo da minha vida, eu acho que eu fico escutando tanta história das pessoas que eu trabalho com aconselhamento, de repente eu fico pensando assim, meu Deus, o que eu tenho que acertar na minha vida, o que eu tenho que fazer, e de repente eu já estou entrando já numa reflexão de para onde eu estou aqui, né? E uma das coisas que tem batido forte no meu coração essa semana, é uma questão importante, que inclusive o texto trata, que é sobre identidade, que é sobre quem nós realmente somos. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos. O Felipe, o mais velho, eu sempre falo dele nas minhas pregações, ele vai ter um acervo muito grande depois, né? Mas se ele está andando em qualquer lugar, se ele se perde, qualquer coisa que aconteça, ele pode se perder num lugar que ninguém conhece a gente. As pessoas fazem a pergunta para ele assim: quem é você? Eu sou o Felipe, filho do Tiago. Tudo bem, se for aqui na igreja, se você conhecer, você vai pegar, o filho vai trazer para mim. Mas se for em qualquer outro lugar do mundo que não nos conheça, vai falar assim, tá bom. Mas é interessante que, ok, talvez as pessoas não conheçam, mas eu fiquei imaginando assim a referência que ele dá, até antes do próprio endereço que ele mora, não disse ele se perder, enfim, mas ele fala assim, não, eu pertenço a alguém, eu sou de alguém, eu não estou aqui solto, estou perdido, mas não sou abandonado, eu tenho uma identidade, eu sou de alguém. Então, ainda que as pessoas não saibam exatamente quem sou eu, quem é a Luana, quem é a família, mas existe uma segurança no coração do Felipe em dizer assim, meu pai é o Tiago. Ainda, por mais que se for num shopping tenha 200 Tiagos comprando naquele momento ali. E isso me faz pensar, e me fez pensar, baseado aqui no texto de Romanos, exatamente o quanto que isso também impacta a nossa vida, quando nós somos identificados exatamente a quem pertencemos. E é isso que o texto fala.
Então, na verdade, facilmente nós nos perdemos na nossa identidade como cristão e como crentes também. Porque, na verdade, o Tiago, eu não sou a formação que eu tenho. Ela é uma parte da minha vida. Eu não sou o trabalho que eu exerço como pastor, como professor, é uma parte da minha vida. Eu não sou aquilo que há no meu casamento, é uma parte da minha vida. Vocês vão me conhecer como o Tiago da Luana também, ou os pais do Felipe e do Pedro, mas isso é uma pequena parcela da identidade de quem eu realmente sou. E a Bíblia, ela constantemente nos lembra a retornar o princípio de entender, porque até mesmo para exercer essas funções que Deus tem me dado, Deus tem dado a você, os diplomas que você tem, a profissão que você exerce, você só vai exercer com excelência, no sentido de glorificar a Deus, quando você entende exatamente quem você é. E o texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo diz, é a mais sublime identidade, ou a mais sublime bênção que um homem e uma mulher pode receber nessa terra, é ser chamado de filho de Deus. É ter a bênção de pertencer a um Pai Celestial. É a melhor coisa desse mundo. Eu sei que nós desfrutamos de muitas coisas boas aqui. Nós vivemos muitas coisas boas aqui e devemos. Deus nos permite fazer isso. Mas ao final de tudo, o que dá sentido real à nossa vida é o pertencimento, a sensação de pertencimento. E quando nós temos tão claro na nossa mente a quem pertencemos, também vamos viver e andar conforme quem é o nosso Pai, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. E é isso exatamente que Paulo faz aqui. E isso nos começa a ensinar alguma coisa. Primeiro, nem todos são filhos de Deus. É uma verdade bíblica. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ser filho de Deus é uma característica daquele que crê em Cristo Jesus, e não só crê em Cristo Jesus como mais um Deus, mais um Senhor, mais alguém com quem eu me identifico. A Bíblia é muito clara em afirmar uma fé exclusiva em Cristo Jesus. Então, ser filho de Deus é ser nascido de novo, é ser regenerado, é ser tirado do poder do pecado e colocado na luz, no reino de luz. E o texto de Paulo, que Paulo nos ensina, é esse poder transformador, ou ser transformado em criatura condenadas a filhos de Deus amados. É a maior bênção que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Paulo exemplifica isso em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente não tinha mais jeito. Acabaram todas as forças. Não tinha, aliás, nunca existiu. O verso 4, existe uma mudança total. Mas Deus, a ação divina em nos chamar para o seu reino, em nos fazer seus filhos. E essa transposição acontece por meio da obra graciosa do nosso Deus em nós, que nos cede, que nos dá o seu Espírito e nos dá a graça de ter um relacionamento agora, por meio de Cristo, com o nosso Pai Celestial. Você parou para pensar nisso hoje? Quando você acordou de manhã? Você parou para pensar o que você está fazendo aqui agora? Você parou para pensar quando você vai para o seu trabalho, que tudo na sua vida é influenciado exatamente na visão que você tem desse relacionamento com seu Pai amoroso? Como Ele influencia por meio do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo, da sua correção, do seu confronto, como um Pai amoroso faz na nossa vida. Isso é um grande privilégio que nós temos. Um privilégio dado pelo próprio Deus, de estar aqui, de ao cantar, Ele receber os nossos louvores, de orarmos por meio de Cristo e Ele ouvir as nossas orações. Privilégio de filho de Deus, não porque somos bons, mas porque a graça dEle nos alcançou, porque a graça dEle nos deu esse grande privilégio. Só que com todo o privilégio, também tem as suas considerações e responsabilidades. E é isso exatamente que Paulo vai fazer com que a gente entenda aqui, porque a grande questão que Paulo coloca em Romanos 8 é: ok, vocês foram chamados para a vida, vocês são filhos de Deus agora, e como que um filho de Deus deve andar? Aí vem o tema do nosso sermão: andando como filho de Deus.
O esforço não foi nosso. A graça não foi arrancada das mãos de Deus para dizer, me ame porque eu mereço. Não. Graciosamente, Ele cede o seu amor, Ele cede o seu Filho, para que Ele pudesse fazer de nós os seus próprios filhos, em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus diz também que existe uma característica desses filhos de Deus que são chamados, de como eles devem andar. E isso é interessante, porque eleva o atributo paternal de Deus, mas também nos faz pensar como muitas vezes Deus é pregado na sua paternidade hoje, né? Aquele Deus que está com os braços abertos, vem do dia que você está mesmo, a gente recebe aqui, e você vai viver do dia que você quiser, porque afinal Deus é amor. Então a falácia levantada, na verdade, não traz excelência para esse amor, mas traz um amor falho. Numa pregação, muitas vezes, e num estudo, numa afirmativa de aceitabilidade, que muito mais desvaloriza o amor de Deus do que traz a sua excelência. Se você e eu, que somos pais imperfeitos, não permitiríamos nossos filhos andar desgarrados, quanto mais Deus que é perfeito, quanto mais Ele que é Senhor. Então esse chamado à filiação divina, a ser filho de Deus, é uma bênção. Essa transposição é feita pelo nosso Deus, nós sabemos disso. Mas também, junto com essa verdade, existe uma responsabilidade. A responsabilidade de exemplificar ao mundo, de exemplificar na igreja, de viver nesse mundo como filhos de Deus. Por isso que Paulo, ele enfatiza o fato com esses irmãos de ensiná-los de forma insistente em vários capítulos, que nós não mais precisamos viver identificados com o nosso antigo tutor, porque ele vai falar isso no capítulo 7. Como se ainda devêssemos alguma coisa, mas agora nós devemos, e na verdade devemos viver segundo o caráter daquele que é o nosso Pai bondoso, que é o nosso Deus. Eu acho que o maior desejo de um pai é que de alguma forma o seu filho reflita o seu caráter, não é assim? Quando a gente pergunta para os nossos filhos, eu pergunto para meu filho, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero que ele fale pastor, mas eu não influencio, é claro, porque isso é um chamado do Senhor, né? Mas ele fala assim, eu quero ser dentista. Eu falei, mas dá para ser também dentista aí? Aí ele fala, astronauta. Enfim, né? Mas tanto na profissão, muitas vezes, quanto no próprio caráter, né? Até porque quando um filho ele é mal educado, né, por mais que exista aquela ideia, esse menino não tem mãe, mas normalmente a gente fala assim, os pais não educam. Porque tem essa identidade. E Cristo e Deus nos chama para a sua filiação em Cristo, para que nós tenhamos o seu caráter. Então é importante entender que ao ser chamado para esse relacionamento, eu também tenho uma responsabilidade de viver no Senhor. E isso quebra, como eu disse, a falácia do ensino do amor, que se muitas vezes é pregado, de que Deus, Ele te chama, mas Ele não está muito preocupado com a sua vida, com o seu dia a dia, com a forma que você fala com as pessoas, com o que você está vendo na internet sozinho, a forma que você responde o seu marido, a sua esposa. Não, isso daí são coisas. Deus quer o seu coração. O que importa é o que está no coração. Só que nós esquecemos que a Bíblia define coração com tudo aquilo que nós somos, com o que pensamos, sentimos e fazemos. Então, se Ele está preocupado com o nosso coração, o que está aqui, então Ele está preocupado com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu faço. O amor de Deus, ele é sempre ativo, a ponto de nos tirar da condenação e nos levar para a glória, no sentido de dar esperança, mas ao mesmo tempo esse amor ativo e misericordioso de Deus não nos permite viver inertes a uma vida de pecado, de queda, e de constantemente abandonar os seus princípios. Por isso o desafio nesse momento, que eu fui desafiado, e que nós seremos, é pensar em como estamos andando como filhos de Deus, pensar em como estamos testemunhando, vivendo a nossa fé. E Paulo vai dizer que existe algumas características importantes em que devemos observar a partir da nossa vida, do nosso coração. Por isso o nosso tema hoje é andando como filho de Deus, e os versos 12 e o verso 14 vai nos ensinar uma coisa importante. Paulo vai ensinar que aquele que é filho de Deus, ou andando como filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo para mortificar a carne. Olha os versos de novo, verso 12, diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Uma marca presente na vida de um filho de Deus é que ele é guiado não mais por si mesmo, não mais por suas paixões, mas ele é guiado por quem? Pelo Espírito Santo. E Paulo diz aqui que nós não somos mais devedores à carne, quer dizer, nós não devemos mais nada à antiga tutoria. Não devemos mais viver segundo a vontade daquele que dominava o nosso coração. Ele fala, nós não pertencemos mais a essa carne. E quando ele diz assim, não viver mais constrangido, traz a ideia de não ser mais submisso, de não ser mais levado, afligido a ter uma conduta e um padrão de vida que desonre a Deus e que vá contra a sua palavra. A grande questão é, fomos libertos para não mais prestar obediência à nossa carne e aos nossos desejos. Essa semana eu li uma frase, eu não lembro, eu leio coisas e quase não lembro, mas eu vou tentar lembrar. Que fala assim, olha, uma grande característica da vida do cristão é que ele vive em luta constantemente. Agora, tomando surra todo dia não dá. São duas coisas distintas. Uma coisa é você lutar, e você saber quem está lutando com você, por você, que é o Espírito Santo do Senhor. A outra coisa é tomar surra todo dia, né? Outra coisa é se desculpar por padrões pecaminosos que nós temos. E Paulo deixa isso bem claro, ele está dizendo, a marca daquele que crê em Cristo, que é filho de Deus, é viver pelo Espírito. Obviamente, isso não descarta o fato de que temos problemas, somos tentados e lidamos com paixões no nosso coração ainda, mas há uma grande diferença quando nós cedemos à vida de pecado e quando nós lutamos contra ele, dependendo do Senhor. Essa é a grande diferença. Somos guiados pelo Espírito. Veja que essa luta não é somente sua, não é com as suas forças. Paulo é bem claro em dizer que guiado pelo Espírito. Olha o texto novamente, ele fala assim, porque viveis segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, quer dizer, é por meio do Espírito, não é pela nossa força sozinho. O Senhor nos dá ferramentas que nós precisamos para andarmos como filhos de Deus, para exemplificarmos o que é a filiação em Deus, não pelo nosso viver pessoal, pelas nossas forças simplesmente, mas pela ação do Espírito Santo em nós. E como que o Espírito de Deus faz isso na nossa vida? Paulo exemplifica isso em Romanos 8, por meio da intercessão, por meio da confirmação, por meio da tristeza, quando estamos tristes, porque pecamos contra Deus, mas por meio da palavra, por meio da oração, por meio do relacionamento que agora é nos chamado como pai e filho. Paulo também diz que existem consequências para aqueles que vivem na carne, e o viver na carne de forma deliberada é um caminho do quê? Segundo o texto, de morte. É isso que o texto está dizendo. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, vocês vão caminhar ou caminhais para a morte. Ou seja, o pecado é muito sério. Às vezes a gente brinca com ele, mas o pecado é muito sério. Sério a ponto de ter levado o nosso Cristo a ser pregado numa cruz, sério a ponto de nos distanciar de Deus, e sério a ponto de nos tornar muitas vezes derrotados diante de muitas coisas da nossa vida, porque, veja bem, se você vive na prática de um pecado, a primeira dúvida que há no seu coração, sabe qual é? A filiação em Deus, não é verdade? Eu canso de ouvir histórias, pastor, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou crente? Será que eu sou crente? Porque existe naturalmente o confronto no coração. Talvez você entrou aqui hoje pensando assim, será que eu sou crente? E você está assim, será que eu sou crente? E muitas vezes o auto-engano e a prática constante no pecado traz isso para o nosso coração. Porque não é mais característico do Filho de Deus viver no pecado. A característica do Filho de Deus é viver em santidade. E por isso que há dor no nosso coração, e que deve realmente doer, e até ser questionado muitas vezes na nossa fé, porque a prática constante do pecado pode exemplificar que alguém esteja longe do Senhor, que alguém não seja filho de Deus.
Mas quem é você para julgar? Eu não sou ninguém, mas quem está dizendo são as Escrituras. A Escritura me proíbe de julgar como Deus, mas a Escritura não me proíbe de ver os frutos e dizer, ok, acho que não está batendo. A Bíblia não me proíbe de fazer isso. E muitas vezes a fala de não me julgue, ou você não sabe da minha vida, é muito mais para não ser confrontado, do que para ser confrontado, mudado e receber esperança da parte do Senhor. Então, a Bíblia é muito clara quando ela diz que andar como filho de Deus é sinônimo de andar pelo Espírito Santo. É de ouvi-lo, é de crescer em santidade, é de lutar constantemente contra o pecado e, obviamente, por ele mesmo. Paulo também fala dessa nova característica, que é andar guiado pelo Espírito Santo. Mas uma segunda lição sobre andar como filho de Deus, que Paulo nos coloca aqui, que esse andar também tem o aspecto de viver uma vida assegurada na adoção por parte de Deus. Olha só que lindo o verso 15, diz assim: porque não recebestes o domínio, o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo introduz uma das metáforas que descreve o nosso relacionamento com Deus, que é o fato de sermos adotados na família de Deus, a filiação que nós temos. E Paulo está usando aqui a figura, ou está falando com aqueles irmãos, escrevendo para eles, levando em consideração a estrutura de adoção romana daquela época. Então, adoção naquela época era muito mais difícil do que é hoje, dentro daquilo que eles chamavam de pátrio poder. Porque o pai não tinha só uma responsabilidade sobre o seu filho, ele era dono do seu filho, era uma propriedade dele. E o pai, muitas vezes, ele vendia o filho 2 vezes e comprava de volta, e só na terceira ele não poderia mais comprar o seu filho. Então tinha todo um processo de adoção difícil daquela época. E quando uma criança, uma pessoa, ela era adotada, a consequência da adoção era, perdia os direitos da família antiga, eles não poderia mais receber nada, se tornava herdeiro do novo pai. Legalmente, todas as dívidas eram canceladas se aquela pessoa, se aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem tivesse algum tipo de dívida, e ele era literalmente filho daquele que recebe agora, que o recebe. Então, quando Paulo está aplicando a bênção de ser adotado em Cristo, ele está usando a figura da adoção romana, da ideia de propriedade, né? Eu comprei, é meu agora. Eu não tenho mais lado, né? Eu não tenho mais herança no sentido da condenação. Paulo mesmo diz isso. E Paulo traz uma coisa importante. Primeiro ele fala assim, o livramento de uma vida temerosa. Quer dizer, ser filho de Deus é a segurança de ser livrado de um mundo de temor, ou de uma vida de temor. O espírito de escravidão traz medo. A fobia aqui, que Paulo traz o aspecto, e a palavra é fobia realmente no grego, a ideia de almas cansadas por seu tutor corrupto e carrasco, que é o seu pecado, que é o pecado anteriormente. Então ele faz essa figura importante, ele diz assim, se você vem para esse Senhor, quando você foi adotado por essa família, você foi adotado por um pai bondoso e amoroso, que disciplina, mas é bondoso. E aí ele fala assim, ele tirou vocês da fobia, dos medos, de viver debaixo de um senhor corrupto e carrasco, que é o pecado, que é Satanás e que é esse mundo. 1 João 4,18 diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O nosso relacionamento com Deus tem que ser muito mais porque temos medo de um dia ser condenados ou ser achados de alguma forma, né? Às vezes você fala assim, Jesus está voltando, a pessoa fala, espera, deixa eu orar primeiro, acertar minha vida. Vivendo num relacionamento temeroso, esse medo não é propício, não deve ser ou estar nos corações daqueles que são filhos de Deus. Existe uma diferença muito grande entre temer a Deus e sentir medo e se distanciar por causa desse medo. E por outro lado, nós vemos Paulo trazendo um senhorio sobre a nossa vida que não nos constrange, mas que nos cuida com amor e graça. Então, o Senhor nos trouxe para si
para senhorear a nossa vida de uma forma tão bela, aonde os nossos medos e os nossos temores podem ser dissipados. E isso faz com que a gente pense o seguinte: os medos que temos nesse mundo, as fobias que lidamos aqui, talvez seja porque a nossa referência sobre senhorio está ofuscada. Talvez você tenha medo terrível de perder o seu emprego, porque você acha que o seu patrão é o seu senhor, porque ele que te paga o seu salário. Mas não é. O meu Senhor e o seu Senhor, e quem providencia as coisas para a nossa vida, é o nosso Deus. Talvez você tenha medo desse mundo terrível, e ele é, criando filhos no mundo terrível, estudando, trabalhando no mundo terrível. Meu Deus, o que vai acontecer? Enfim, minha saúde, minha vida, ok, lidamos com isso. Mas sabe o que não devemos esquecer? E sempre se fazer a seguinte pergunta: quem é o meu Senhor? Qual é a característica desse Senhor? A Bíblia é clara em dizer que em Deus todos os nossos medos são dissipados, porque o seu senhorio é amoroso. O seu senhorio pode até ser confrontador, mas é um confronto que nos leva a ter mais o caráter. Gálatas 4:6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. A nós foi dado o Espírito para nos introduzir à vida, aquele o qual clama, Abba, Pai, e é uma expressão muito poética e amorosa, no sentido de um relacionamento íntimo, duradouro, em que nós respeitamos quem Deus é na sua soberania, mas que ao mesmo tempo Ele nos aceita como seus filhos. Nós recebemos o espírito de adoção e não mais de escravidão. O meu pecado e o seu pecado, ele quer convencer você que você ainda é escravo, em frases como: não consigo, é mais forte do que eu. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que recebemos o espírito de filhos, de adoção e não de escravidão mais. Que esperança nós temos? Nós somos libertos, irmãos. Somos libertos para viver para Deus. Somos libertos para glorificar o nome do Senhor. Somos libertos para viver um casamento que glorifique a Ele. Somos libertos para responder não ao pecado quando ele bate à nossa porta. Somos libertos para viver nesse mundo de tal forma onde vamos contra a maré do que esse mundo ensina, porque Cristo nos libertou para isso. E é a esperança do nosso coração. E por fim, andar como filho de Deus é também viver na certeza da nossa filiação em Cristo, e que isso traz uma herança para nós. Na verdade, traz o aspecto de viver firme na promessa da herança de Deus em Cristo. Olha o verso 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Qual é a maior herança que nós vamos receber um dia? A maior herança é estar com o próprio Deus, é viver eternamente com Ele. E isso anima muito o meu coração, porque aponta para quem eu sou e aponta para quem um dia eu serei, como alguém glorificado. Somos herdeiros de Deus legítimos. Lembra da imagem romana que Paulo usa? Nós não podemos perder mais isso. Somos legitimamente filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, e o que Cristo herdou, Deus é a nossa maior herança, é o estar junto com o Pai. Um dia nós estaremos lá. Paulo também fala sobre a natureza dessa herança, e ele vai dizer que essa herança é sofrida. Você também herdou o sofrimento de Cristo, então calma, aguenta firme, você está no processo. Mas Paulo também diz que há um argumento dessa natureza de glorificação. É isso que o texto diz. Eu sofro, eu passo pelo sofrimento como filho de Deus, de negar a mim mesmo, de lutar contra a minha carne. Mas Paulo diz, vocês também têm uma herança. E qual que é essa herança? A glorificação. É apontar para algo que não mais teremos que arduamente lutar contra o nosso pecado e a nossa natureza pecaminosa, porque um dia o Filho de Deus estará num lugar onde nada poderá afligi-lo mais, nem dor, nem tristeza, nem pecado, nem doença, nem dúvidas,
nem tormentos que esse mundo traz, porque o Filho de Deus tem a esperança no próprio Deus, de um dia ser recebido e convidado pelo próprio Deus, dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É essa a esperança que você tem? É isso que você espera nos seus dias? É isso com que você se identifica? Paulo está nos exortando. Para finalizar, eu gostaria que você fosse embora daqui hoje. Não estou te mandando embora não, tá? Que você saísse daqui hoje com 4 coisas importantes na sua cabeça, para a gente concluir esse texto. Primeiro, refletir se a sua vida apresenta o caráter do seu Pai Celestial. E eu vou ser bem direto na minha pergunta: você é um filho de Deus? Ou você está experimentando as coisas boas que caem da mesa do Senhor, mas você ainda não entregou a sua vida a Cristo? Você ainda não entregou o seu coração ao Senhor? Você está ao derredor de tudo aquilo que você poderia experimentar no Senhor. Talvez perguntando ainda mais diretamente: qual é a sua esperança da eternidade? Para onde você vai? Para onde está dirigida a sua vida e os seus dias? Uma segunda questão que eu quero que você saia daqui é entender que você deve viver confiado no cuidado do seu Pai perfeito. Uma vida caracterizada por medo e insegurança revela a falta de confiança em Deus. O seu Pai, Ele cuida de você, Ele adotou você, Ele é o seu Pai agora, e você é filho por direito do próprio Deus, por aquilo que Ele fez em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Nós fomos tirados de um senhorio carrasco e trazidos para um senhorio amoroso. Uma terceira coisa: busque o contentamento por meio da herança que está prometida a nós para aqui e para o que está por vir. Seja contente, busque contentamento, olhe com expressão de contentamento na esperança que Deus tem dado a mim e a você, que isso seja firme no seu coração e que te ajude a passar para outra, passar por meio daquela outra natureza, da herança, que é o sofrimento, mas que o contentamento pela glória e por estar um dia com o Senhor possa encher o seu coração. E por fim, agradeça a Deus em Cristo por ter nos adotado, recebido e amado, a ponto de nos fazer parte da sua própria família. Isso é a maior bênção que nós temos. Então, quem é o Tiago? Quem é o Fernando? Quem é o Vinícius? Quem são vocês? Quem somos nós? Não é o diploma que está lá que é importante, não é o trabalho que fazemos. Se você crê em Jesus, a sua maior identificação nesse mundo e naquilo que está por vir é poder com confiança dizer: eu sou filho de Deus. E isso traz segurança para o nosso coração. Que Deus nos dê a graça de vivermos confiados assim e de vivermos lembrando constantemente que isso dirija o nosso coração e a nossa vida. Amém? Vamos cantar um hino e depois vamos orar. Aqueles irmãos que eram preparados e trouxeram dízimos e ofertas poderão fazer nesse momento.
Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome. Obrigado por esse momento, obrigado pelo culto que nós prestamos ao Senhor. Obrigado pela esperança que nós temos de ser Teus filhos. Obrigado por ter nos resgatado, nos chamado, nos amado a tal ponto de nos tornar como parte da família do Senhor, ó Deus. Que o nosso coração viva confiado, descansado na herança que o Senhor prometeu a nós. E que ao acordar pela manhã, ao dormir pela noite, o nosso coração esteja transbordante de lembrar que um dia estaremos com o Senhor, que um dia receberemos a herança que o Senhor tem guardado a nós, ó Pai. Obrigado porque isso traz alegria para o nosso coração, isso tira os nossos medos de saber que nós temos um Deus amoroso que cuida de nós. Nós agradecemos e oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.